O que o Dalai Lama fez revoltou o mundo. Nesse momento, todo mundo já viu o que aconteceu. O pedido do líder para que uma criança sugasse a sua língua. E é abjeto, assustador, repugnante. Não dá para passar pano para isso e você vai entender por quê. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, mas a gente sabe que a criança ela fica visivelmente desconfortável, que ela esquiva, ela fica vacilante, mas o Dalai ele consegue forçar a situação. Ele, como líder espiritual, tem toda uma persona, uma representação que influencia as pessoas. E ele é um líder carismático, o que torna ele muito blindado a críticas. Afinal de contas, ele tem um Nobel da Paz na estante. Na situação em questão, a criança pede para dar um abraço no Dalai, justamente porque ele é essa figura quase mitológica. Quando o Dalai causa essa situação pavorosa, a plateia ela ri, ela bate palmas, ela naturaliza a situação. Elas estão sob aquele viés acrítico do que o líder faz, aceitam o que ele faz, o que ele diz. Afinal de contas, além de um líder espiritual, ele é uma figura pública e uma figura política, que representa uma série de interesses. E aí, a equipe do Dalai veio a público e postou uma nota pedindo desculpas e chamou o ato de inocente e brincalhão. Depois, disse que frequentemente provoca as pessoas que encontra, também de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público, e que ele se arrepende do ocorrido. Aquele famoso quem me conhece sabe. Mas assim, isso aconteceu em fevereiro e ele se arrependeu em abril. O ponto que eu quero trazer hoje é que eu vi muitas pessoas dizendo que a gente não pode julgar diferenças culturais. Não pode avaliar e ser crítico com diferenças culturais. Que ele é de outra cultura, que ele age dessa maneira, que isso é aceito, que ele age assim com outras pessoas, que ele encosta, que ele toca. Porque aí a gente cai na armadilha do relativismo ingênuo. O relativismo é uma perspectiva filosófica que afirma que não há verdades absolutas e universais, mas que as crenças e que os valores são relativos ao contexto cultural, histórico e social que são adotados. Reconhecer que os valores e as crenças são relativos ao contexto cultural pode evitar e ajuda a evitar a imposição de valores de dominação de uma cultura sobre a outra. Mas o relativismo ingênuo, absoluto, ele é uma armadilha caótica. O que eu estou chamando aqui de relativismo ingênuo é colocar que não importa o que aconteça, se aquela cultura faz isso, se aquela cultura faz aquilo, a gente não pode criticar porque é o modo de vida daquelas pessoas. Isso pode levar a uma negação de verdades objetivas, levando a um ceticismo radical em relação ao conhecimento. Isso leva a um rechaço às evidências científicas e isso implode as ideias fundamentais de justiça e de direitos humanos, além de levar a uma relativização excessiva das diferenças culturais. Isso impede a crítica e as mudanças de práticas culturais que são opressoras. Se todas as práticas culturais são igualmente válidas, então não há base para criticar. Não é porque algo acontece em algum lugar que está tudo bem. A homossexualidade é um crime com pena de morte em alguns países, como no Iêmen e na Arábia Saudita. E não está tudo bem. Em 1989 foi realizada a Conferência Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi adotada pela Assembleia da ONU. É um tratado internacional que tem como objetivo promover os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Quase todos os países do mundo assinaram esse tratado. 196 países assinaram esse tratado, menos os Estados Unidos. E os países que foram signatários, que aceitaram, eles precisam apresentar periodicamente relatórios sobre as medidas adotadas para tornar efetivos os direitos que foram reconhecidos nessa convenção. Aqui um trecho. Todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança. O que é esse melhor interesse? O ECA, assim como a Convenção, coloca a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, garantidos e reconhecidos por lei. E a gente encontra no ECA esse princípio do melhor interesse. A criança é sujeito de direito
mas ainda é um ser em desenvolvimento, incompleto. Ela deve ser protegida pelo Estado, pela família e pela sociedade como um todo. O melhor interesse para a criança, de acordo com o entendimento da Convenção e do ECA, é que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E o que tudo isso significa? O que o Dalai tem a ver com isso? Bom, como o querido Álvaro Borba diz, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Eu sei de uma coisa: essa criança sofreu uma violência e foi exposta publicamente. Ouvi um argumento sobre o Dalai ser um homem de 87 anos e que pode estar tendo alguns efeitos de demência senil. Aí a gente volta para o campo de achar e não do fato. E mesmo assim, o que aconteceu já aconteceu. Ele ter ou não sinais de degeneração, de senilidade, isso pode atenuar as consequências para o Dalai. Mas para quem sofreu, o fato continua sendo o mesmo. E você, o que pensa sobre isso? Se gostou do vídeo, deixa seu comentário, sua inscrição, seu like e a gente se vê em breve.